Irmão evangelista Maico, né? Vamos orar pela vida dele, vai ministrar a palavra do Senhor, não é? Estenda a sua mão para cá também, coloque uma das mãos sobre o seu coração e a outra você estenda para cá. Pai, a palavra é do Senhor e ela é a semente que vai ser espalhada no nosso coração, que vai ser semeada na nossa vida. Receba nessa hora a nossa vida nas tuas mãos, mas receba também a vida do teu servo, que ele seja usado por ti de forma ousada para ministrar aquilo que precisamos receber da parte do Senhor. No nome de Jesus, amém. Vou trocar o cara. A paz do Senhor, amados, amém? Glória a Deus. Louvado seja o Senhor nessa noite, amém? É muito bom estar aqui louvando e engrandecendo o nome do Senhor, né? Eu louvo muito ao Senhor por você que rompeu o seu dia e veio aqui na casa do Senhor adorar o Senhor. O meu maior desejo é que o Senhor já esteja falando bastante no teu coração nessa noite, amém? Quero agradecer ao meu pastor pela confiança, obrigado, em nome de Jesus. Quero louvar a Deus por todos que estão aqui nessa noite. Quero agradecer a presença de minha esposa que está ali intercedendo pela minha vida, nossa jovem Sara, lá da nossa congregação Passagem, irmã Rita, que é uma ovelha do coração da Nascer de Novo, junto com Josué. Deus abençoe, meus amados, em nome de Jesus. E que nessa noite seja uma noite assim de bastante agir de Deus em nossa vida. A gente precisa deixar o Senhor fluir através de nossas vidas e aí a gente vai sendo transformado de glória em glória, amém? Eu quero ler um texto com você em nome de Jesus, Salmos. Eu não poderia sair do livro de Salmos, porque eu entendi desde o começo do culto que o mistério está no livro de Salmos. Não sei se você está ligado aí nessa noite. Salmos 137. Louvar a Deus pela vida do ministério de louvor, louvores abençoados ao Senhor. Glória a Deus. Salmo 137, amém? Todo mundo achou? Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas. Grava esse versículo nessa noite em nome de Jesus, amém? Vou repetir com você. Nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas. Pois aqueles que nos levaram cativos nos pediram canções, e os nossos opressores queriam que fôssemos alegres, dizendo: cantem para nós um dos cânticos de Sião. Mas como poderemos entoar um cântico ao Senhor em terras estranhas? Se eu me esquecer de você, ó Jerusalém, que a minha mão direita se resseque, que a minha língua fique colada ao céu da boca, se eu não me lembrar de você, se eu não preferir Jerusalém a minha maior alegria. Contra os filhos de Edom, lembra-te, Senhor, do dia em que Jerusalém foi tomada, pois diziam: arrasem, arrasem Jerusalém, até os seus alicerces. Filha da Babilônia, você que será destruída, feliz aquele que lhes retribuir o mal que você nos fez. Último versículo. Feliz aquele que pegar os filhos e esmagá-los contra a pedra. Só até aqui, amado. Pode se assentar, senta glorificando ao nome do Senhor nessa noite, amém? Eu estou em concordância com a oração do nosso amado pastor. Amados irmãos, eu quero ser muito preciso nessa noite e eu tenho certeza que a presença do Senhor já é real aqui nesse lugar, amém?
desde o começo do culto, eu não sei se você está tão conectado assim, mas é notória a presença do Senhor. E eu quero convidar você a continuar glorificando ao Senhor. Você tem liberdade em meio à ministração glorificar, louvar o nome do Senhor. Nesses últimos dias, queridos, está acontecendo um grande acontecimento mundial, né, conhecido como coronavírus. E no meio dessa situação, Deus tem trago muito no meu coração as passagens do povo retido na Babilônia, ou seja, o exílio babilônico. Um período qual o povo de Deus ficou naquele lugar, mas não foi simplesmente porque Deus simplesmente quisesse que eles ficassem lá. Houve um motivo que os levaram até aquele local. E pensando muito sobre isso, Deus ministrando no meu coração, e geralmente nas ministrações que eu vou compartilhar, geralmente Deus traz isso no meu coração. Me faz lembrar desse período do exílio, o qual o povo de Deus ficou retido. E esse texto de Salmos, acredito que os irmãos conhecem, e pelo início do texto aqui, a gente pode ver que realmente está falando também sobre isso. No versículo 1, qual a gente leu, eles vêm falando que eles estavam às margens do rio da Babilônia, e ali eles estavam lembrando, ali eles estavam trazendo lembrança, eles se assentavam e choravam na presença. Ou melhor dizendo, eles sentavam e choravam lembrando de Jerusalém. Ali eles estão chorando por uma coisa que foi perdida. Ali eles estão entristecidos, pensando naquilo que eles tinham e perderam. E eu tenho certeza que nessa noite está tudo na direção do Senhor Jesus, principalmente de posse da oração do nosso pastor, para que todo medo ele venha cair por terra em nome de Jesus. Eu sempre digo que o medo é um fator, dependendo da situação, é um fator negativo que pode nos impedir de romper, mas ele também nos previne de um mal, porque se a gente se limitar a algumas questões, o mal não vai ocorrer porque a gente tem medo. Então é uma linha que a gente precisa aprender a caminhar, porque senão a gente vai deixar de viver as promessas do Senhor. E eu sempre digo que caminhar com Jesus é um grande desafio. Nunca foi fácil, queridos. Nunca foi fácil servir ao Senhor, porque quando a gente começa a servir a Jesus, automaticamente todo um exército contrário se levanta contra a nossa vida. Então, nesse tempo, a gente precisa realmente pedir ao Senhor: Senhor, tira todo o medo, Senhor, tira toda a preocupação. E o que faz, muitas das vezes, a gente ficar com muito medo é o que as pessoas falam a respeito de certas situações. E isso nos traz muito medo. E isso, muitas das vezes, nos atrapalha de caminharmos em direção ao Senhor. O texto que nós lemos aqui, querido, nessa noite, faz a menção desse povo. Eles estavam em Jerusalém, eles tinham a presença de Deus, eles tinham o Deus vivo de Israel, eles poderiam cultuar culto após culto. Mas, se nós voltarmos um pouco o texto, se nós voltarmos e estudarmos um pouco mais a palavra, a gente vai ver que eles tinham todo um tempo cultico, eles tinham toda a oportunidade para poder louvar e engrandecer o nome do Senhor, mas a Bíblia deixa muito claro para nós que no meio do caminho eles se corrompiam aquilo que Deus tinha para ele. Nosso amado pastor falou que nós vamos estudar os 10 mandamentos, e a gente vê que o povo de Deus, eles foram mestres em quebrar os princípios ali. Eles caminhavam debaixo de orientação, todos nós conhecemos a história, que o povo estava cativo por Faraó, e lá o Senhor levantou um homem de Deus para poder resgatá-los. E eu falava outro dia na congregação que parece brincadeira, mas o povo de Deus, ele vive uma vitória e vive uma batalha, e ele está caminhando com Deus, de repente vem a provação, e muitas dessas provações é por desobediência. Muitas das vezes o povo de Deus ele era levado cativo por conta dessa desobediência. Estamos compartilhando nas quartas-feiras uma campanha reconstruindo os muros, num texto de Neemias. Nessa quarta-feira é a segunda ministração. E por que os muros foram derribados? Nós entendemos que o povo de Deus, por falta de desobediência e por alguns motivos mais, levou a permissão de Deus para destruir aquilo que o próprio Deus tinha preparado para ele. Então eu vejo que na vida do povo de Deus, aqui nesse contexto, o povo de Deus vivia sendo
perseguido, vivia sofrendo por questões, perdiam a bênção de Deus simplesmente por desobediência, ou simplesmente porque eles queriam cultuar ao Senhor numa parte do dia e queriam cultuar os seus próprios corpos em outras. Eles queriam cultuar ao Senhor num certo momento e queriam cultuar a Baal em outro tempo. Eu tenho crido, irmãos e irmãs, que Jesus está voltando. Não sei se você tem estado atento a isso, mas o Senhor Jesus está voltando. Então o tempo agora, ele está acelerado. Parece que era 7 horas da manhã, eu estava acordando, já são quase 9 da noite, a gente já está indo embora para dormir. O tempo está abreviado. Jesus está às portas, querido. Então o tempo agora é a hora da gente valorizar tudo aquilo que o Senhor fez por nós. Nesse último domingo participamos da mesa do Senhor e foi um tempo que a gente se aliançou com o Senhor, a gente trouxe à memória o sacrifício de Jesus. E não somente uma vez por mês nós precisamos trazer isso no nosso coração, mas diariamente. E Marlene compartilhava na nossa congregação e falava que nós precisamos aceitar a Jesus todos os dias. Não é somente há 10 anos atrás, 5, 30 ou 50 anos, mas todos os dias quando a gente for colocar o pé fora da cama, nós precisamos falar: Senhor Jesus, eu te aceito como único e suficiente Salvador. E a gente entregando a nossa vida. E esse povo, no versículo 1, como eu compartilhei com vocês, se vocês quiserem também mais uma referência, vocês podem ir lá no livro de Esdra. No livro de Esdra fala um pouco sobre a retirada desse cativeiro babilônico. E lá foi dado um decreto pelo rei, se não me engano, Ciro, liberando o povo de Deus retornar para as suas terras. Então você vê, meu amado irmão, minha amada irmã, que tudo na minha vida e na sua vida tem um tempo determinado. Há um tempo, talvez a gente, muitas das vezes, muitas pessoas estão achando que essa situação que nós estamos vivendo vai ser para o resto das nossas vidas. Eu creio no Deus vivo de Israel. Eu creio que o Senhor pode mudar esse cenário, eu creio que o Senhor pode mudar essa situação, em nome de Jesus. A gente não pode deixar as notícias contrárias furar a nossa fé. Nós precisamos estar com fé, porque nós entregamos nossa vida para o Senhor Jesus. E nós estamos na casa do Senhor, nós estamos caminhando em direção ao céu. Então sempre vai vir uma notícia nos desmotivando a caminhar em direção ao céu. E eu tenho certeza, querido, que lá no céu vai ser uma grande festa nossa, em nome de Jesus. Talvez você está sem motivo nenhum para glorificar a Deus, mas eu te dou essa notícia nessa noite. Pode colocar um sorriso no seu rosto e continuar caminhando em direção ao Senhor, porque naquele grande dia nós vamos fazer uma grande festa. Assim como o pastor Lucas falou, olha para o seu irmão e sorri com os olhos, pode começar a sorrir nessa noite. Talvez você entrou aqui nessa noite assim como esse povo, ou talvez você que nos assiste em casa e está se encontrando numa situação de medo, mas irmão Mike, se eu sair da minha casa em direção à igreja, se eu pegar essa situação, se eu e você, meu irmão, minha irmã, entregamos a nossa vida para o Senhor, Ele é fiel e justo para cuidar de nós. Então não dá para a gente simplesmente ficar com medo de vir para a igreja, mas a gente, eu não sei se eu posso dizer isso tudo, né, pastor? Porque às vezes a gente fica com muito medo de vir para a casa do Senhor, mas a gente está sempre andando na rua. A gente está com muito medo de cultuar o Senhor, mas a gente trabalha. Eu trabalho de 8 às 6 exposto nesse tempo. E Deus tem livrado, tem guardado a minha vida. A minha confiança está nele. Se eu não colocar minha roupa, montar na minha motocicleta, crendo que Deus vai guardar a minha vida, eu vou ficar como muitos em casa, assentados e chorando. Esse texto revela isso para nós, queridos, que o povo de Deus, eles estavam lamentando aquilo que eles tinham e perderam. Lembra que eu falei para você guardar o versículo 2? Se tiver como projetar, você lê comigo aí. Isso aqui é muito poderoso para a nossa vida, meus irmãos. Nos salgueiros que ali havia, pendurávamos as nossas harpas. O nosso amado irmão PJ ministrando louvor, não sei se você estava ligado, ele falando sobre nós adorarmos ao Senhor. Irmãos, eu gostaria muito que você entendesse o que quer dizer esse versículo 2.
Eles chegaram lá naquela situação em Babilônia, a tristeza era tão grande pela geografia, que eles penduraram um instrumento de adoração. Simplesmente eles pararam de louvar e engrandecer o nome do Senhor. Por quê, irmão Mike? Porque eles estavam retidos em terras estranhas. Eles pegaram os instrumentos de louvor, falaram: aqui a gente não louva. Queridos, durante esse período de 90 dias, quantos de nós penduramos as harpas nos salgueiros? Quantos de nós, nesse período de 30 dias, pendurar a harpa no salgueiro, querido, é deixar de lermos a palavra, é deixarmos de orar ao Senhor, é deixarmos de jejuar ao Senhor, é deixarmos de ler a palavra de Deus. Pendurar as harpas no salgueiro é simplesmente parar de adorar aquele que vive e reina para todo o tempo. O texto diz para nós, e eles falam no 3, pois aqueles que nos levaram a cativo nos pediram canções e os nossos opressores queríamos que fôssemos alegres, dizendo: cante para nós um cântico de Sião. E talvez você já leu esse texto e eu me pergunto até hoje, por que aquele povo não adorava ao Senhor? O que impedia eles? A geografia por não estar em Jerusalém? Vamos lembrar de nós ficamos 3 meses sem pisar na casa do Senhor. Será que isso era um motivo para nós pendurarmos as nossas harpas no salgueiro? Aleluias! O que impede a nossa vida de adorar ao Senhor? Foi proposto para eles: adorem ao seu Deus. Eu quero te convidar aí nesse cenário comigo. E se fôssemos nós lá na Babilônia? A gente está fora de Jerusalém, ou seja, a casa do Senhor, então não tem como adorar, ou seja, não vai ter culto. Porque nós estamos fora do ambiente geográfico. Muitas das vezes, querido, nós estamos, as pessoas querem idolatrar o ambiente geográfico. O que seria esse ambiente geográfico, irmão Maico? É a igreja. A Bíblia nos afirma que o véu se rasgou. Então eu e você temos a liberdade de adorar. O culto não é só na terça-feira aqui na nossa igreja. O culto é 24 horas na nossa vida, querido. 24 horas eu e você podemos adorar. Louvado seja o Senhor nessa noite. Esse povo aqui que eu estou apresentando para vocês em Salmo 137, eles tinham um instrumento de louvor, eles tinham a boca para louvar, mas eles resolveram pendurar as harpas no salgueiro. Gente, canta aquele cântico bonito de Sião. Só na hora que a gente voltar. E eu fico pensando, porque a todo instante você deve ter chegado no seu WhatsApp, ou você deve ter encontrado com alguém. Eu tomava café numa padaria esses dias, o rapaz falando: ó, você ficou sabendo, eu estava lá em Rio das Flores, você ficou sabendo que em Valença fechou tudo? Eu olhei para a cara dele assim, ele conversando com uma outra pessoa. A todo instante chega a mensagem no meu telefone: ó, vai fechar tudo, de Volta Redonda para cá já não está funcionando mais nada, as igrejas vão fechar tudo de novo. A minha pergunta é: e se a igreja fechar? Fechar que eu digo, irmãos, não poder congregar, igual a gente vem, ficarmos nas lives, aí a gente vai pegar nossas harpas, vai pendurar no salgueiro, falar: pastor Luiz, ó, o dia que voltar, eu volto a adorar. Esse povo, eles tinham, falamos aqui nessa noite, não sei se você está ligado, sobre esperança. A paz é uma promessa de Deus sobre as nossas vidas. O inimigo de nossas almas, ele faz de tudo para roubar a nossa paz. O maior objetivo dele é esse para a nossa vida, irmão Toninho. Ele sabe que você está em paz, ele sabe que você está tranquilo, ele vai fazer uma situação para roubar a nossa paz, para entristecer o nosso coração. Porque ele sabe que eu e você, nós entristecidos, nós vamos pegar nossas harpas e vamos pendurar no salgueiro. Então, está chegando um tempo, aleluias, de nós retirarmos as harpas do salgueiro e dar aquele cântico de Sião abençoado.
louvarmos e engrandecermos o nome do Senhor. Nesse versículo do 1 ao 3, está havendo uma lamentação. Eles estão lamentando por aquilo que ele tinha. Não sei se já aconteceu com você, mas já aconteceu muito isso comigo, de eu perder uma coisa porque eu não valorizei. Não sei se já aconteceu com alguém isso nessa noite. Eu tinha em minhas mãos, não valorizei, eu perdi, aí eu comecei a choramingar. Esse povo está vivendo isso. Vou te lembrar de novo do que eu falei aqui nesse culto. Jesus está voltando. Os cultos voltaram tem 30 dias. E como está o nosso desenvolvimento? Os cultos voltaram tem mais ou menos 30 dias presenciais. Nosso pastor disse, é só você vir, vai ser aferido por Milena, vai ter álcool gel, e nós vamos adorar o Senhor aqui. Nós precisamos voltar à adoração ao Senhor, queridos. Mas, irmão Mike, eu estou com medo. O Senhor guarda a sua vida, querido. Coloca a sua vida nas mãos do Senhor. Se mesmo que você morra, se você entregou sua vida para Jesus, aleluias, é lucro, meu irmão. Você está em Cristo Jesus, então é lucro. Nós nunca podemos ter medo da morte, porque se eu e você deixamos de adorar, com medo de pegar alguma questão e morrer, o que está sendo claro na nossa vida? Que nós estamos com medo da morte. Então a gente precisa lembrar o que Jesus fez por nós na cruz. Onde está, ó morte? Onde está o seu aguilhão? Aleluia! O Senhor já venceu a morte, meu irmão. Aleluia! Ele já foi lá no inferno, já resolveu tudo. Meu irmão, minha irmã, é só a gente caminhar em direção ao céu agora. Mas eu estou com medo de morrer. Meu irmão, para com isso. Se você entregou sua vida para Jesus, meu irmão, não vai ter nada que vai te parar. Somente você mesmo com seus medos. Os nossos medos têm nos destruído muitas das vezes. Esse povo aqui, eles estavam amedrontados, eles estavam em terra estranha, eles esqueceram quem era o Deus deles. Eles esqueceram. Quantas das vezes a gente esquece quem é o nosso Deus? O nosso Deus é muito grande, meu irmão. Ele é muito poderoso. Não é porque estamos vivendo uma situação, porque o próprio erro nosso nos permitiu chegar a esse exílio babilônico. Não é sinal que ele vai deixar a gente morrer lá. Ele vai tratar com a gente naquele exílio e vai depois nos tirar de lá. O texto em Esdras nos mostra o retorno desse povo. Mas aí você deve estar se perguntando, irmão Michael, aí eles sofreram na Babilônia, apanharam, sofreram, o que aconteceu? Daí eles viraram crente de verdade. É o que deve estar passando na sua mente, né? Porque depois de uma prova, todo pastor espera que a ovelha fique bem. Fala, essa não vai cair mais no buraco. Compartilhávamos outro dia sobre as 99 ovelhas e uma que pulou. E conversava com minha esposa esses dias caminhando. Talvez você tenha a resposta. O que levou aquela ovelha a pular do espinhadeiro? Aí, a gente conversando sobre isso, o texto diz que ele parou a comitiva, foi lá, pegou aquela uma, jogou nos seus ombros e trouxe com ele. A pergunta é, depois de cair num despenhadeiro, será que aquela ovelha pulou mais alguma vez, irmão PJ? Para que ela vai pular novamente do despenhadeiro? Quem tem as feridas do exílio babilônico, quem tem as feridas de ter caído no despenhadeiro, vai pular lá de novo? O nosso Senhor, Ele tem curado vidas nesse tempo. O inimigo tem feito de tudo para que a gente não acredite que tem vidas aceitando ao Senhor. Tem muitas vidas entregando as suas vidas para o Senhor. Tem uma galera trabalhando em grupo de WhatsApp, tem uma galera trabalhando no privado que às vezes a gente nem sabe. E já ganhou 10, 15, 20 vidas para Jesus. E o Senhor está trabalhando sim, vidas estão sendo transformadas sim. Eu creio no poder do Espírito Santo, meu irmão. Eu creio que o Senhor pode fazer algo muito sensacional nesse tempo. O texto nos mostra, querido, a partir do verso 4. Mas como poderíamos entoar cânticos em terra estranha? Eles estavam amedrontados. Como que a gente vai adorar nesse ambiente? Meu irmão,
aonde nós colocarmos a planta do nosso pé. Aleluias. A gente esquece da palavra, irmãos. Irmão Michael, eu vou lá naquele aniversário, final de semana, eles já compraram 15 caixas de cerveja, já tem um boi lá espetado, esperando lá. Na hora que você pisar, o ambiente vai mudar, meu irmão. Meu irmão, o ambiente vai mudar. O ambiente vai mudar, eles vão ver uma luz chegando nesse churrasco. E essa luz é você, meu irmão. Não que você vai destruir a festa, mas a presença de Deus vai chegar junto com você. A minha pergunta é, por que eles penduraram a harpa no salgueiro em vez de adorar o nome do Senhor? Eu acredito que se eles tivessem adorado o nome do Senhor, eles iam expulsar aquele povo de lá. Porque eles chamam o crente de chato, né? Porque louva, grita. Pastor Lucas falou que grita aí na sua casa, imagina, um movimento lá. O pessoal, meu Deus, o irmão está gritando, segurando o celular na mão dentro de casa. Mas nós somos um povo barulhento mesmo, porque nós sabemos de onde Jesus nos tirou, nós sabemos o que Jesus está fazendo na nossa vida, e nós sabemos para onde nós vamos. Então, meu irmão, é para fazer barulho mesmo, é para glorificar mesmo o nome do Senhor, é para exaltar o nome do Senhor, porque eu e você sabemos o que temos vivido em Deus. Mas só que esse povo optou em não fazer isso. Então, meu irmão, se o inimigo tem te calado de adorar, agora você vai sair daqui da igreja, você vai chegar na sua casa, bota um celular lá, um louvor, começa a louvar, começa a engrandecer o nome do Senhor. Adore mesmo ao Senhor lá na sua casa. Ele vai fazer de tudo, ele vai fazer a internet cair, vai fazer seu celular bugar, vai fazer o CD arranhar. Aí você pega as panelas e começa a bater louvando o nome do Senhor, e a sua boca ele não vai amordaçar não, meu irmão, em nome de Jesus. Se a televisão não funcionar, você vai na boca mesmo e vai adorando o nome do Senhor, porque Ele quer que a gente se cale. Ele quer que a gente se cale, Ele não quer que a gente adore. E Ele nos confronta a todo instante. Aleluias. Segunda coisa que eu vejo aqui nesse texto, a primeira coisa é, a mudança, ela cala muitos. A mudança, ela silencia a nossa vida. E essa mudança para esse povo, de sair da terra de Jerusalém para a Babilônia, mexeu com a estrutura deles. Foi só uma mudança geográfica, mas calou muitos. Ali tinha adoradores, meu irmão. A gente está falando aqui de uma igreja que adorava. Era uma igreja que louvava, os ministros não louvavam mais. Cataram simplesmente suas harpas e penduraram no salgueiro. Oh, Jesus. Oh, nós só vamos cultuar esse Deus na hora que a gente voltar para a terra. Mas a gente pode adorar a qualquer instante. Nós não podemos esquecer disso. A segunda coisa, o problema de muito é a geografia. A geografia mudou, mas a gente pode adorar. Lá no seu horário de almoço, seus 15 minutinhos, você pode ouvir um louvor, você pode assistir uma pregação, você pode rever uma de nossas pregações no YouTube ou no Facebook. Ou tem muitos aplicativos de louvor. A gente não pode se calar, meus irmãos. A Bíblia diz que senão as pedras vão fazer o quê? Nós precisamos adorar, engrandecer o nome do Senhor. Precisamos louvar e bendizer Ele a todo instante. Somente quando a gente perde, irmãos. Eu não sei mais o que o povo de Deus precisa perder para realmente voltar à adoração. Eu não sei mais, eu fico me perguntando às vezes, falo, Senhor, e o que precisa acontecer mais? 2020, acredito que todo mundo já está até acostumando, porque é cada evento, é cada questão, é uma verdade, irmãos. É cada notícia que chega para 2020, eu já não estou esperando mais nada, eu não sei mais o que pode acontecer. É muita notícia que vem chegando. E a gente precisa estar firme no Senhor. A gente precisa estar caminhando em direção a Ele. Por quê? Se a gente perder esse tempo precioso que é a adoração, ela não passa mais. Esse culto está acabando daqui a alguns minutos. É um tempo de nós fortalecermos a nossa fé. É um tempo da gente glorificar o nome do Senhor. É um tempo da gente se aliançar aqui como igreja. Eu sei que tem todas as medidas aqui de higienização, mas é um tempo da gente poder olhar nos olhos dos nossos irmãos. É um tempo da gente poder dizer uma paz do Senhor mais de perto. Pelo telefone é muito bacana, mas esse tempo, como foi falado aqui nessa noite, é um tempo precioso, meu irmão.
A gente não pode negociar esse tempo com outras coisas. Eu sei que muitas das vezes a gente trabalha, a gente estuda, faz muitas coisas, mas a gente precisa vir na casa do Senhor. Valorize esse tempo, meu amado irmão. A gente precisa valorizar esse momento, como o nosso pastor falou, vai ter culto de manhã com escola bíblica dominical. Vem estudar a palavra de Deus. A gente precisa buscar ao Senhor, queridos. A gente não pode esquecer disso, porque depois que a gente perder, não tem como choramingar. E eu fico sempre me imaginando na volta do Senhor Jesus, como será? Não sei se às vezes você se pega pensando nisso. Como que vai ser? Será que eu vou estar caminhando em direção ao Senhor e naquele grande dia Ele vai me chamar? Ou será que eu vou estar desapercebido? Ou será que eu vou estar resolvendo as minhas coisas? Ah, irmão Mike, devido a essa pandemia, a minha empresa deu um bololô danado. Tá, beleza, mas a sua empresa é de Jesus. Os seus negócios é de Jesus. Porque, se não fosse Jesus na nossa vida, querido. Se não fosse o Senhor em nossas vidas. Porque não adianta de nada termos muitas coisas, mas não termos a paz do Senhor. Não termos o Senhor dentro do nosso ser. Aqui nesse exílio babilônico, eles estão sentindo na pele o que eles perderam. Eles estão sentindo aquilo que eles tinham à vontade. Aleluias. A terceira coisa que eu quero compartilhar com vocês no verso 7, do 7 ao 9, o perdão. Eu vou ler com você para você entender comigo. Contra os filhos de Edom, lembra-te, Senhor, do dia que Jerusalém foi tomada, pois diziam, arrasem Jerusalém até os seus alicerces. Filha da Babilônia, você será destruída. Feliz aquele que lhe retribuiu o mal que você fez. Feliz aquele que pegar os filhos e esmagá-lo contra as pedras. Sabe qual é um dos problemas, querido, quando nós estamos passando por alguma situação, alguma provação do Senhor, ou até mesmo alguma exortação de Deus? Um dos perigos que acontece com a gente é o nosso coração se encher de raiva. Isso é um grande perigo, porque na nossa mente, a gente sempre acha que o barco vai estar sempre tocando do jeito que a gente quer. Só que a gente bate de frente com o pastor dos pastores. E a partir do momento que a gente começa a entender isso, que Ele é o Senhor de nossas vidas, e Ele quer o melhor para nós, qual pai que não vai repreender o filho? Qual pai que não vai dar um puxãozinho de orelha para que ele se achegue mais? Porque se for um pai, uma mãe relapsa, você vai ter um filho que vai fazer você chorar muito no futuro. Então o Senhor, Ele nos inicia o caminho para a gente. Esse texto que nós lemos aqui mostra que o povo de Deus estava com raiva nos seus corações. Eles estavam querendo pagar o mal com o mal. O mal que vocês fizeram para nós, nos levando para a Babilônia, que esse mal venha sobre vocês. Eu estou falando do povo de Deus, irmã Renata. Eu não estou falando de gente estranha, não. Nós, como filhos de Deus, nós, como servos do Senhor, precisamos vigiar muito o nosso coração. Porque senão nós corremos o risco de amaldiçoar pessoas. Tomara que ele morra, tomara que aconteça isso com ele. Só de vir esse pensamento na nossa mente, a gente precisa repreender em nome de Jesus. Eu gosto muito do caminho de Jesus à cruz, mudo como uma ovelha. Ele estava passando naquele caminho em direção ao Gólgota, mudo. Você vê Jesus brigando? Você vê Jesus discutindo? Quando ele está lá debruçado, lá tomando as chibatadas, a Bíblia relata que ele brigou, que ele falou para, ou que ele amaldiçoou alguém. Esse povo aqui está com tanta raiva no coração, porque eles estavam fora do ambiente deles, que eles já começaram a amaldiçoar. Vou te mostrar novamente o versículo 9. Feliz aquele que pegar os filhos e esmagar contra uma pedra. Porque nesse tempo era normal, quando alguém fosse combater
uma região com a outra, era matar desde o menor até o mais velho. Então o desejo deles aqui, eles estão com muito ódio no coração. E eles, eu acredito que enquanto eles estavam com esse ódio no coração, eles iam permanecer. Nós precisamos limpar o nosso coração. A palavra de Deus diz, se eu tenho algum problema com algum irmão, não dá nem para ofertar, que dirá ministrar. Fala com o seu irmão, é um pouco forte, mas é necessário. A gente precisa limpar o nosso coração como igreja. Santa Ceia do Senhor. É um tempo da gente limpar o nosso coração. Falar, Senhor, eu não quero sentir mais nada. Senhor, limpa meu coração. Ah, meu gerente lá, ó, tomara que ele bata com o carro e morra. Está repreendido isso em nome de Jesus, meu irmão. A gente não pode ter esse sentimento no coração. A gente está vendo aqui nesse texto um povo de Deus que estava com o coração amargurado. Nessa noite o Senhor quer purificar o nosso ser. Porque quando a gente está com raiva de alguém, quem que fica mal nessa situação? É a gente. Você já deve ter ouvido essa frase, vou repetir, é muito antiga. Você, quando está com raiva de alguém, é a mesma coisa que quando você toma o veneno esperando que ela morra. Eu deixo de frutificar, eu deixo de avançar, eu deixo de viver as maravilhas de Deus. Esse povo aqui, querido, ele nos ensina muita coisa. Esse povo do exílio babilônico, esse povo que viveu essa situação em Salmo 137, ao qual está sendo recitada, eles mostram para a gente o que a gente não deve fazer. O bom da Bíblia é isso, que ela nos ensina caminhos que devemos pegar e caminhos que nós não devemos pegar. A gente aprende aqui, através de testemunhos de homens e mulheres de Deus, o que fazer para a nossa vida. Mas a gente precisa se debruçar nessa palavra. A gente precisa examinar as Escrituras. O inimigo, ele é furioso sobre as nossas vidas e ele sabe que as promessas de Deus estão contidas aqui. Ele vai lutar para que a gente não avance nas promessas do Senhor. Então, querido, que nessa noite seja um tempo, primeiro, da gente retirar nossas harpas dos salgueiros. Que seja um tempo da gente voltar à adoração. Ah, mas como é que vai ser isso, irmão Maico? É a gente adorar ao Senhor. Você que nos assiste em todas as mídias, essa palavra é para o teu coração também. Volte à casa do Senhor. E a gente vê aqui no texto, querido, que eles estavam voltando em direção à promessa de Deus. Para vocês verem como esse povo de Deus, eles estavam tão fora daquilo que Deus já tinha falado no coração deles, porque já tinha dado prazo para eles. Ó, vocês vão ficar exilados durante tanto tempo. E a gente aprende que durante esse exílio, muitas pessoas morreram, nasceram crianças naquele ambiente. Então eu tenho certeza, sabe, irmãos, que viver naquele período não foi fácil para eles. Eu sei que para nós hoje, igual eu estava de máscara junto com vocês, eu trabalho 8 horas de máscara por dia, não é fácil. Eu sei que ficar passando álcool gel na mão é complicado. Eu sei que aferir, às vezes talvez vai ser meio enjoado, ficar aferindo a nossa temperatura. Mas é o que a gente tem nesse tempo para poder vir à casa do Senhor. Se esse é o preço, vamos pagar esse preço, porque o Senhor tem feito maravilhas em nosso meio. E eu creio que 2020 é o ano do extraordinário, meu irmão. Eu creio que Deus pode fazer muitas maravilhas em nosso ser. Eu creio que o Senhor pode reverter toda a maldição em bênção. Então nessa noite, querido, eu quero te convidar a louvar, a engrandecer o nome do Senhor. A engrandecer mesmo assim de coração. Como se esse aqui fosse o último culto na casa dele. Porque, analisando esse texto, pensa as pessoas que foram exiladas e que no último culto elas não estavam.
Pensa o coração delas. Eu falando isso aqui, eu me lembro da nossa congregação, que o último culto que nós tivemos lá presencial, nós já voltamos, estamos presenciais de novo, foi o Congresso das Mulheres. E muitas pessoas falaram assim: na quarta eu vou. E da quarta em diante ficamos 3 meses sem culto presencial. Não, terça que vem eu venho. A gente não sabe o que vai acontecer. Esse povo aqui, talvez eles poderiam ter falado assim: poxa, ó, semana que vem eu vou. Ah, na próxima eu vou. Então é a hora da gente louvar e engrandecer muito o nome do Senhor. Grava esse versículo no seu coração e compartilhe ele com quem você ama. Fale com essa pessoa: você precisa tirar a harpa do salgueiro. Você precisa voltar a engrandecer o nome do Senhor. Não sei se dá tempo de pedir um cântico. Dá tempo aí de louvar um pedacinho? Dá, né? Você consegue ficar um pouco em pé? Esse louvor, ele fala sobre esperança, ele fala sobre paz. Nós vamos louvar só um pedacinho para encerrar. E eu convido você a fechar os teus olhos. Nosso irmão vai louvar. Faça desse louvor sua oração. Feche os teus olhos. Talvez fale assim: irmão Mike, eu estou me sentindo num exílio, eu estou sentindo algo estranho na minha vida. E eu estou precisando de paz. Você não vai mentir, seguro estou aqui. Abre teus lábios e diga: me lembrarei, me lembrarei. Que a paz é uma promessa, vamos declarar, diga forte. Que a paz é uma promessa, você não vai mentir. Seguro estou aqui, seguro estou aqui. Lembrarei, me lembrarei, você tem um nome que acalma a tempestade. Glória. Você tem um nome que ilumina a escuridão. Você tem um nome que lança fora o medo. Seu nome é Jesus. Você tem um nome, diga igreja. Você tem um nome que acalma a tempestade.